Olá a todos, que ótimo ter vocês aqui para mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa neurociência fantástica, como quebrar maus hábitos. E o mais interessante é que vamos explorar justamente a linha tênue entre distração e refoco. A ideia aqui é entender como a gente consegue literalmente reconfigurar a estrutura física do nosso cérebro para abandonar de vez aqueles comportamentos automáticos e destrutivos. É uma jornada incrível sobre como a nossa mente tem o poder real de mudar a nossa própria biologia. Então, vamos começar. Para começar a entender o peso disso, olha só essa citação histórica de Santo Agostinho. O hábito, se não for resistido, logo se torna uma necessidade. Cara, isso estabelece imediatamente a gravidade do que estamos lidando aqui. Se os comportamentos automáticos não forem ativamente resistidos, eles não são apenas pequenos deslizes, eles se transformam em necessidades biológicas que passam a governar a vida da gente. As apostas são altíssimas. Parte 1. O cérebro enganador. Este é o nosso primeiro grande conceito, que vai desmistificar muito do que a gente acha que sabe sobre os nossos próprios pensamentos. Toda a nossa exploração de hoje é baseada no trabalho revolucionário do Dr. Jeffrey Schwartz e da doutora Rebecca Glaring. A premissa central deles é super simples, mas totalmente libertadora. Nós, seres humanos, não somos definidos pelos pensamentos que habitam a nossa cabeça. Sabe aquela vozinha chata? Pois é, o cérebro até pode enviar mensagens, mas a gente não é obrigado a acreditar nelas de jeito nenhum. E existe um contraste gritante aqui, viu? Do lado esquerdo, a gente tem o cérebro. Ele é basicamente um órgão mecânico hiperfocado na sobrevivência e que muitas vezes é incrivelmente enganador, disparando alarmes falsos e impulsos o tempo todo. Mas do lado direito temos a mente. A mente abriga o que a gente chama de defensor sábio, essa nossa parte inteligente, acolhedora, que realmente tem o poder de escolher aonde focar a atenção. Resumindo a história, o cérebro sugere, mas é a mente quem decide. Parte 2. O ciclo do hábito. Vamos ver como exatamente a biologia consegue deixar as pessoas presas num loop infinito de ansiedade e desejos. A coisa toda começa com uma mensagem enganosa do cérebro. Pode ser um pensamento intrusivo ou aquele impulso irresistível. Isso cria, na mesma hora, uma sensação física ou emocional super desconfortável. E aí, para fazer essa agonia parar, a nossa resposta automática é mergulhar num hábito não saudável. O alívio é só momentâneo. E logo em seguida, o ciclo começa tudo de novo, só que ainda mais forte. Olhando para a biologia do negócio, a gente tem o que podemos chamar de centro de alerta. Regiões como a amígdala, que funcionam como um sistema de alarme hiperativo, tipo uma sirene gritando perigo na sua cabeça. Esse pânico vai direto para o centro de hábitos e exige uma ação rápida para proporcionar aquele alívio imediato. É literalmente a biologia trabalhando contra os seus objetivos de longo prazo. Agora entra um conceito crucial: a densidade de atenção. Se você deixa a sua atenção focada passivamente nesse impulso ou nessa ansiedade, a densidade de atenção aumenta. E o que isso faz na prática? Fortalece fisicamente o circuito do mau hábito lá dentro do cérebro. Prestar atenção no desconforto de forma passiva é jogar adubo na raiz do problema. Parte 3. Os 4 passos. Então, como a gente causa um curto-circuito nesse loop biológico? Aqui entra a solução prática para lutar contra esse cérebro enganador. O método deles é bem estruturado. Primeiro, renomear, identificar o pensamento e dizer, ok, isso é só uma mensagem enganosa. Segundo, reenquadrar, lembrar que é só o cérebro criando um alarme falso, não a realidade. Terceiro, refocar, a grande estrela da nossa análise de hoje. E quarto, reavaliar, enxergar aquele impulso como algo que simplesmente não tem valor real para você. Parte 4. Refoco versus distração. O passo 3 merece total atenção agora, porque é aqui que a verdadeira mágica acontece, mas é também onde mora a maior confusão. A grande armadilha está em confundir as duas coisas. Distração é fugir. É tentar desesperadamente fazer a ansiedade ou o desejo desaparecer a qualquer custo. Mas o verdadeiro refoco é outra história. Trata-se de permitir que a sensação desconfortável exista, mas sem agir sobre ela. É direcionar a sua atenção para uma atividade construtiva, mesmo enquanto o impulso ainda está lá, gritando ao fundo. É uma linha tênue, mas é ela que muda tudo. Olha só as palavras originais da pesquisa. Quando compreendido corretamente, o refoco não é uma forma de simplesmente se distrair. Deixa as sensações estarem presentes. Fugir do sentimento não ensina absolutamente nada para o cérebro. Mas escolher agir de forma construtiva apesar daquele sentimento desconfortável, isso sim,
ensina resiliência e enfraquece o circuito do hábito ruim. Parte 5. Formas de refoco. Já que estabelecemos essa linha tênue, como a gente aplica o refoco no dia a dia? Afinal, nem todo alarme falso é igual, certo? Na prática, existem 3 métodos de ataque. O primeiro é o refoco regular, que é focar em um trabalho ou hobby produtivo. O segundo é regular e refocar, onde você usa a respiração para acalmar as respostas do corpo como um efeito secundário positivo. E, por fim, para medos maiores e situações historicamente evitadas, entra o refoco com atenção plena progressiva. A atenção plena progressiva é uma ferramenta fascinante, meio contraintuitiva. Trata-se de usar a clareza do nosso defensor sábio para deliberadamente entrar em situações que causam angústia, mas que não representam nenhum perigo real. É assim que o centro de hábitos é retreinado para se alinhar com os seus objetivos de vida, ignorando o medo do momento. Para ilustrar, imagina uma pessoa que tem pavor de atuar. A gente cria uma escala. Começa no nível de angústia 50, apenas ir à aula de teatro e observar. Em seguida, sobe para o nível 70, participar como figurante lá no fundo, até chegar ao nível 100, atuar como protagonista e ouvir as críticas abertas. Ações construtivas específicas vão substituindo a esquiva, passo a passo. E tem uma dica tática extremamente útil que complementa tudo isso: a regra dos 15 minutos. Quando bater aquele impulso destrutivo, o seu objetivo é adiar a resposta por 15 minutos, focando a sua atenção em outra atividade construtiva. Na grande maioria das vezes, esse tempinho já é suficiente para o alarme falso do cérebro perder a força e diminuir. Parte 6. Moldando o novo cérebro. Chegando à nossa resolução. Qual é o prêmio biológico de longo prazo ao aplicar esses 4 passos consistentemente? Em resumo, quando a gente escolhe repetidamente o refoco em vez da distração, nós usamos a neuroplasticidade a nosso favor. A chamada lei de Hebb é ativada positivamente. Neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. Os alarmes falsos são silenciados, o centro lógico assume as rédeas e o nosso verdadeiro eu ganha força para liderar a vida. O seu cérebro é fisicamente esculpido para apoiar escolhas mais saudáveis. E fechamos então com esta provocação crucial. Já que a gente sabe que os impulsos automáticos são apenas circuitos antigos disparando e que a atenção consciente pode criar novos caminhos, diante do seu próximo impulso, quem estará no comando? A biologia automática ou o poder transformador do seu foco consciente? A escolha, felizmente, está no defensor sábio dentro de cada um de nós. Pense nisso e até a nossa próxima exploração.